impressor citou aí esse de Angola é o quê? Esse projeto? Uma linha de crédito para Angola de 1 bilhão e 200 milhões de dólares que financiariam vários projetos, não todos para a Odebrecht. Mas essa linha era para financiar Angola. Dentro disso aí, a Odebrecht, lá com o governo angolano, tinha uma parte disso, que eu não sei dizer quanto. Mas isso aí era um interesse nosso que fosse aprovado e ele foi... aprovado no âmbito do COFIG, é isso? No âmbito do COFIG, do governo de um modo geral, que ele pudesse atuar para apoiar isso seria importante. Isso foi solicitado para ele. Uma dessas reuniões a gente solicitou isso para ele. Tá. O senhor se recorda da formação do Álvaro Vereda? Sei que ele é advogado e era diplomata, mas ele estava fora da eu não sei se por licença, não, ele estava fora do Itamaraty. Eu não sei se por licença ou por demissão, mas ele atuava como advogado. Ele é advogado. Entendi. E o Luiz Eduardo Menin, que formação profissional ele tinha? Eu suponho que ele seja economista. Agora, a formação dele, assim, eu não sei. Eu acho que ele é economista de origem. Entendi. Além do COFIG, né? O senhor relatou aí que necessitava de aprovação no âmbito de outros órgãos do governo. O senhor sabe dizer, especificar que órgãos que ele poderia exercer essa influência, Luiz Eduardo Menin? Olha, onde eu sei que ele tinha muita influência era na SAIM. O pessoal do Tesouro respeitava ele. Tesouro Nacional? Eu acho que basicamente, e na Camex, evidentemente, ele também tinha relação lá, ele, quando falava com ministros e tal, eu sei que ele tinha essa influência. O senhor sabe dizer que pessoas nesses órgãos, às quais ele se reportava? Não, com quem ele tratava, não sei. Não sei. Não saberia dizer quem exatamente ele procurou. Mas eu sei dizer que ele tinha influência nessas três áreas, né? Entendi. Com relação ao ministro mesmo da Fazenda? Nunca precisei de contato que envolvesse o ministro. O ministro com quem eu tratava, não diretamente, mas que influenciava a nossa área como um todo, era o de desenvolvimento e comércio exterior, que era o Miguel Jorge. Miguel Jorge, né? O senhor chegou a tratar com o Miguel Jorge? Uma vez eu participei de uma reunião com uma delegação de Angola, sei lá, e eu estava na sala. Fiquei assim, aquele grupo fica no fundo da sala ali, eu fiquei por ali. Mas diretamente com ele nunca tratei nada. Nunca tratou nem de fazer pedido, nunca. de influência? Não era eu que tratava com ele na empresa, não sei, nunca precisamos de nada dele. Sabe de alguém da empresa que tratasse com ele? Eu não sei quem era a pessoa que tratava com ele, mas sei que alguém da empresa tratava com o ministro. Eu não era, eu não tinha esse... Mas tratava para isso, para que ele agilizasse o interesse da empresa? Eu não sei. A agenda devia ser muito extensa, né? Entendi. Tá. E não era só para crédito à exportação, devia ter uma agenda maior. Entendi. Então, eu não sei quem era a pessoa que tratava disso. Tá. Voltando aqui ao Luiz Eduardo Menin e aos órgãos aí, vamos dizer, de interferência dele, né? Como o senhor relatou, a COFIG, a SAIM, a CABEX, né? O próprio ministério, né? No qual o Tesouro, essa área assim, ele Nacional. tinha... Nessas áreas, o poder de decisão, né? Das decisões que interessavam a Odebrecht, estava com quem? Nos conselhos? Eram órgãos colegiados ali dentro? Como é que era? Olha, se eu puder fazer uma avaliação disso tudo aí, eu acho o seguinte, nenhuma pessoa naquele sistema que existe ali teria capacidade de influenciar uma decisão sozinho. Então, eu não acho que ele tenha capacidade de chegar no Tesouro e dizer, faça isso, ou na Camex, faça isso. O que eu acho que a atuação dele poderia ocorrer era, como ele era uma pessoa respeitada tecnicamente, ele dizer que ele era favorável a determinada coisa e por que ele era favorável. Eu acho que não passava disso. Agora dizer, influenciou, eu sei as áreas com que ele tinha uma relação de identidade, mas influência, assim dizer, faça isso, eu acho que nenhum deles tem. Mas essa conduta dele, então, efetivamente era prestada, né? De fazer essa avaliação para dizer o que ele achava e dar, vamos dizer assim, um posicionamento favorável com relação aos projetos de interesse da Odebrecht. Isso, né? Era. Entendi. E essa atuação dele, o senhor considera que no período lá que o senhor trabalhou e com relação aos projetos, que a gente vai delinear melhor daqui a pouquinho, foi decisiva para o sucesso desses projetos na empresa? É que eu digo, se eu puder fazer uma avaliação, como eu fiquei pouco tempo nesse negócio, eu acho que não. Não? Eu acho que não foi, assim, a ação dele fez com que, não eu vi isso. Na minha época, não. Esses pagamentos para a DM, né?
ao qual relacionado o senhor Álvaro Vereda, e que teriam, né, aí um repasse para o Luiz Eduardo Melim, eles eram atrelados a algum resultado positivo? Ou Veja, era assim, uma obrigação de meio, vamos dizer assim, se ele exercesse essa gestão junto aos órgãos de decisão da CAMEX, da COFIG, da SAIN, do Tesouro Nacional, independente do resultado, ele receberia? Era assim? Não, ele não poderia. Ele tinha uma mensalidade. Qual era a finalidade daquilo? Ele tem um vínculo garantido conosco e que não trabalharia com o concorrente. Agora, para receber pagamento mesmo, participação em algum projeto, precisava que, primeiro, ele tivesse um vínculo formal, uma ordem de serviço. Tem uma sequência no contrato que diz lá, tem que ter uma ordem de serviço, tem que ter isso. Aí, se aquilo desse certo, aí, confirmada a atuação dele de posse dessas ordens de serviço e tudo, ele poderia ter uma participação, um percentual, além daquela mensalidade. Entendi, mas assim, era confirmada a atuação dele, não necessariamente o sucesso daqueles projetos. Teria que ser o sucesso. A atuação dele, ele tinha uma mensalidade. Mas para ter uma participação no negócio, tinha que ser o projeto sucesso, teria que alcançar. E isso existiu de fato? Na minha época, não. Se depois alguma coisa que a gente solicitou para ele deu certo, não sei. Não sabe, na época do senhor, nenhum desses projetos... Não, com a atuação assim, positiva dele, não houve. Não houve. Não. Então, o que ficou na época foi do essa senhor mensalidade, foi só a mensalidade. Ele sendo uma pessoa indicada, pelo que Mamere me disse, indicada pelo Melim, para estar ali tudo certinho, aí tudo bem. Entendi. Então, assim, como você falou que a mensalidade estava atrelada a essa atuação, não necessariamente ao resultado, a atuação houve. Houve. Houve, né? Houve. A própria contratação dele, houve. Já foi exatamente por isso, quando o Mamere né? me disse, contrato o Álvaro, já tinha tudo sido acertado previamente, com o Melim, com tudo. Então, pelo menos as tentativas aí de influência nas decisões, isso teve, né? Entendi. Ainda que no final a decisão não tenha sido, vamos dizer, as decisões no âmbito desses órgãos não tenham sido, vamos dizer, favoráveis. Exatamente. Então vamos tratar aqui desses projetos de interesse. O senhor começou falando aí dessa linha de crédito de 1 bilhão e 200 milhões para Angola, né? Nesse caso específico, qual foi a solicitação para o Álvaro? Era que ele influenciasse o apoio do Melim para que essa linha saísse. Por quê? Porque a gente acreditava, independente de quanto a Odebrecht teria de obra naquilo, que aquela linha era mais adequada para a gente. Então a gente pediu que ele trabalhasse nisso, para não deixar cair aquele negócio ali. Entendi. Aqui no anexo do senhor, consta assim, que houve a solicitação ao Álvaro Vereda, que Luiz Eduardo Melim nos apoiasse, eu imagino que nos apoiasse seria a Odebrecht, né? Para que a linha de crédito do CS First Boston não fosse priorizada em relação ao do BNDES. O senhor poderia explicar isso? Posso. Isso é o seguinte, no decorrer da negociação com Angola, surgiu uma figura que era um empréstimo que o CS First Boston faria para Angola e que teria condições melhores para... O CS é uma instituição financeira. É uma instituição financeira, um banco americano. Então, esses estariam dispostos a oferecer lá, sei lá, 1 bilhão de dólares e que as condições seriam melhores para Angola e para o Brasil. Por quê? Eles alegavam que o pessoal do governo, o próprio Melim, alegava que aquilo seria liberaria o BNDES, não usaria crédito do BNDES para Angola, então liberaria 1 bilhão para o BNDES. A gente examinou aquilo e não era verdade, até porque esse valor estava muito comprometido, sobraria pouco de obra para aquilo. Então eu me lembro que havia uma ideia de tomar 50 milhões de dólares no BNDES e 1 bilhão do CS First Boston. E aquilo não era bom para a gente. Dos interesses nossos era que fosse aprovado 1 bilhão e 200 e a gente, além de ter, tinha uma vantagem importante, era a conta petróleo, que garantia, para o Brasil era melhor que fosse na conta petróleo. Então a gente lutou por isso e pediu a ele como garantia. A Angola garantia pagando a conta petróleo de Angola. Muito bem. Então a gente pediu ao Álvaro, avisa ao Melim que isso aí é ruim, luta lá com ele, não deixa aprovar e tal.
O quanto ele lutou, eu não sei. Não deixar aprovar esse financiamento através do CS First Bank. Isso, que acabou não saindo. Aprovou foi a linha via BNDES. Então, assim, isso atendeu ao que a empresa queria, não? Mas não foi ação dele. Eu acho que isso aí não foi ação dele. Foi de quem? Foi do próprio pessoal de Angola que, convencido pelo nosso pessoal, não aceitou as condições do CS First Boston. Entendi. Mas a empresa queria o financiamento pelo BNDES? Queria. E era melhor para nós. E para o Brasil também era melhor, eu acho. Entendi. O senhor disse que era melhor para nós porque tinha algum contato no BNDES? Alguém que... Não. Eu digo assim, na linha de crédito do BNDES, vamos falar em Angola como cliente. Quando chegava lá 1 bilhão e 200 para Angola, uma parte daquilo ia para os contratos que a Odebrecht já tinha lá. Entendeu? Então a gente tinha certeza que com esse recurso iria para lá. O outro recurso era um contrato direto com Angola, não tinha nós no meio. Entendi. E aí não era bom, porque esse contrato já ia todo loteado. Então a participação da Odebrecht só seria, assim, vamos dizer, garantida se o financiamento fosse do BNDES. Que era o desejo de Angola. Os angolanos e era o desejo do Odebrecht também, totalmente. Angola não queria mudar aquele padrão que vinha funcionando há 20 anos. Entendi. Aí surgiu esse negócio do CS First Boston, a gente pediu ao Álvaro para trabalhar junto ao Melim. Que eu saiba, aí eu não sei avaliações posteriores à minha saída. Não funcionou. Não funcionou, quer dizer, Quer dizer, funcionou, não atuou, mas não por atuação dele. Não por ele. Entendi. E aí, em função disso, não houve o pagamento desse percentual adicional? Acho que não. Na minha fase, não. Na fase do senhor, não. Não. Ele chegou a questionar, olha, mas o resultado foi esse, o financiamento saiu pelo BNDES, não questionou. Não questionou. O ele Álvaro não tinha essa não, interferência. E o Luiz Eduardo Melim? Também Tampouco. Não. O chefe do senhor, Luiz Mameli, também nunca chegou a falar nada disso. Não. A empresa não foi demandada para esse pagamento, então. Não, que eu saiba, não. Na minha época, não. Depois eu não sei. Aí eu realmente. Então, não só para fechar, dizer. o financiamento acabou sendo concedido pelo BNDES. Isso. Tá bem. Então, vamos lá. Aqui ainda constam mais 2 outros projetos, né? No anexo do senhor está assim descrito: agilizar a aprovação de garantias relativas ao aeroporto de Nacala, em Moçambique, né? Queria que o senhor explicasse, então. O que acontece? Isso era um contrato bem menor, se eu não me engano, era um contrato de 160 milhões de dólares, que a dificuldade seriam as garantias oferecidas por Moçambique. Como eu falei antes, era um país pobre que não tinha capacidade de oferecer garantias. A gente fez uma estruturação para a garantia de Moçambique ser aceita. E era importante que o Melim estivesse de acordo com isso. Então a gente demandou com o Álvaro, vai lá e proponha, discuta com ele e tal. Também não sei se o resultado passou por ele. Porque enquanto isso, tinha outras coisas em andamento. Então eu não saberia julgar. Isso aí deu certo, não deu, mas a gente solicitou. Entendi. Mas a formulação, vamos dizer assim, dessa estruturação para que as garantias de Moçambique fossem aceitas, teve a participação de algum outro agente nisso? Na formulação não, a gente quadro? Não, mas consultores nossos sim. A gente que usava. Pessoas? Não, Maria da Glória participou firmemente nisso aí. Maria da Glória Rodrigues. Como? Ela ajudou a montar a estrutura de a gente ter um banco lá fora que se visse de trustee, teve toda uma configuração que ela ajudou a construir isso aí. E aí acabou sendo aceito por todos os membros do COFIG, não foi só o Melim. Para a formulação dessas garantias, garantias de Moçambique, apresentadas por Moçambique. E Moçambique efetivamente aceitou essa formulação. Aceitou. E isso teve sucesso? Teve. A obra foi feita, andou e tal, mas eu acho que não foi atribuído nenhum valor, pelo menos na minha época, pela ação da aprovação a Álvaro Vereda. Eu acho que não. Acho que não. Mas houve essa atuação dele para... Houve a solicitação nossa e ele foi lá pedir. Agora, resultado disso, a gente tinha outros andamentos que passavam mais por Moçambique do que pelo Brasil, que acabou sendo fechado também. Tá, e embora essa... Pode continuar, desculpa. Na minha avaliação, eu acho que não houve atuação dele, não foi decisiva para isso. Houve atuação, mas não foi decisiva, é não isso? Não foi decisiva, eu acho que não. Tá. O senhor faz essa avaliação por quê? Porque no final acabou tendo sucesso, né? Pelo que eu entendi aqui, a aceitação dessas garantias pelo COFIG. Só que não houve, assim, vamos dizer, nós tínhamos concebido uma forma
ele não acrescentou nada nisso, nem contribuiu em nada por isso. Quando eu fiz a solicitação, o modelo de como seria essa garantia já estava feito e proposto. O que ele podia fazer? Ele podia entrar ali, atuar, fazer, mudar, melhorar, não fez nada disso. Nesse modelo de garantias, não. Não. Mas atuou junto ao Luiz Eduardo Melim Eu para acho que sim. aprovação Isso a gente pediu a ele que fizesse. Agora, eu não posso saber se ele foi lá e pediu e tal. Isso aí ele dava algum retorno para a empresa dessa atuação? Olha, eu fiz isso, dava, eu liguei para ele. O que ele falava? Que falou aquilo que a gente pediu, ele levou, que o cara ia examinar e ver. Quer dizer, não tinha elementos para dizer assim, não, ele fez e o cara aprovou, ele pode contar comigo, isso aí não teve. Nos 6 meses comigo, não tivemos assim um resultado efetivo direto. Mas ele alguma vez relatou assim alguma fala do Luiz Eduardo Melim? Genericamente, sim. O que eu lembrar um detalhe importante, eu não tratei de pagamento com Melim, nunca. Não, meus pagamentos acertados era com Álvaro. Álvaro supostamente iria tratar com Melim e resolver. Entendi. E quem passou essa realidade de que a contratação do Álvaro seria para isso foi o chefe do senhor, né? Foi, isso pelo que eu entendi. Luiz Antônio Mameli. Entendi. Tá. Então, voltando aqui ao meu questionamento, ele relatou para o senhor alguma fala do Luiz Eduardo Melim? Em que sentido que ele teria relatado isso? Olha, não, era mais dizer assim. Não, era mais dizer assim. Eu levei o assunto e ele ficou de analisar e vai dar uma resposta e ficou muito nisso, entendeu? Alguma vez ele relatou alguma posição positiva para o pleito da empresa por parte do Luiz Eduardo Melim? Essa gestão dele, além de envolver o Luiz Eduardo Melim, chegou a envolver outras pessoas especificamente? Não. Ou sempre através do Melim? Que a gente solicitava, como foi uma solicitação, indicação do Melim, a gente solicitava que ele falasse com o Melim. E aí agora, o Melim influenciaria outras pessoas. Mas isso, na prática, é o que eu tenho como testemunho. Na prática, não resultou. Então, a minha dúvida, no fim, é o seguinte, isso foi feito para que ele tivesse uma mensalidade ou realmente não haveria uma ação